Podcast Jung na Prática. Jung na Prática. Muito bem. Eu sou Lino Bertrand e a gente começa mais um podcast aqui e eu quero dizer para vocês o seguinte, que a minha intuição está colorida hoje. Interessante, que cor que tem? Ah, tá cheio de cores aqui, várias cores. Aqui, olá, eu sou Bianca Rodrigues e a gente vai bater um papo sobre intuição hoje. Legal, gente, legal, muito bem. Então, o papo hoje é sobre intuição, mais especificamente, como é que ela se desenrola no nosso corpo, como é que isso acontece, qual a relação que ela faz com as nossas células e como é que a gente pode desenvolver a intuição no sentido de contribuir, e não só contribuir, mas fazer com que ela faça parte da nossa vida no dia a dia e ela passe a fazer com que a nossa vida seja, ganhe muito mais sentido e muito mais vivacidade? Significado, muito bem. Significados diferentes. Então hoje a gente está aqui com a Bia, né? Bia, provavelmente vocês já sabem que é minha esposa querida, né? E ela é responsável também pela parte de conteúdo do Jung na Prática, os textos, a relação com os profissionais e tal. E ela vem estudando toda a base da teoria junguiana para poder elaborar, inclusive, o que ela vem estudando há muito tempo dentro da fisiologia, dentro da parte da biologia, em relação à intuição. Então eu vou deixar um pouquinho agora a Bia se apresentar. Só antes eu vou dizer o seguinte, que a gente está começando essa semana com a programação semanal do Jung na Prática. Toda segunda-feira uma live no Facebook, toda terça um vídeo que a gente chamou de Jung Time, um vídeo curto sobre algum tema junguiano. Toda quarta-feira a postagem de textos de colaboradores no portal. Toda quinta uma imagem com conteúdo também no Facebook e toda sexta-feira um podcast sobre algum tema que vocês podem sugerir, inclusive os temas, e a gente vai abrir um e-mail, né, podcast@jungnapratica.com, para que vocês possam enviar para a gente as opiniões de vocês sobre o podcast, corrigir alguma coisa que vocês achem que pode estar errada, melhorar, alguma canelada que vocês queiram dar na gente aqui, ok? Então... Dá para comentar aí também? Dá para fazer comentários também embaixo do podcast, você pode fazer os comentários e você pode ouvir o podcast. Se você se sentir inspirado, você pode fazer a arte dos fãs, que é uma imagem, um desenho, uma pintura, uma fotografia, alguma coisa que depois a gente vai colocar no post do próximo podcast da semana seguinte. Então, se vocês se inspirarem neste episódio, vocês podem fazer uma imagem, ok? E esse episódio, ele é especial de aniversário, né? Ah, é, Bia, isso mesmo. Tá maluco? Não tô maluco, não, só tinha esquecido. Esse episódio aqui é um episódio especial de aniversário, um episódio conciso, mas que vai ter muito conteúdo para vocês. Essa semana que a gente está comemorando, então, o aniversário do Jung e também do Jung na Prática, do lançamento do portal Jung na Prática, e que também vai ter uma surpresa, vocês já devem estar sabendo, com o lançamento do projeto da Bia sobre intuição. Vocês já devem ter recebido e-mail. Se não recebeu, entre em contato lá por e-mail para a gente poder corrigir isso aí. De fato, a gente está fazendo o lançamento essa semana de aniversário do Jung na Prática e do Jung com a Semana da Intuição, ok? E a gente vai ter um
webinário, hangout, né? Um encontro ao vivo online com a Bia para falar sobre intuição e responder as dúvidas de vocês ao vivo na semana que vem. Fiquem atentos. Se inscrevam no link que está em algum lugar aí embaixo desse episódio. Exatamente, vai ter o link de inscrição. Só vai receber, né, esse e-mail convidando para participar, né, com o link do webinário, do encontro ao vivo, quem se inscrever aí, tá? Então se inscrevam no link em alguma página, alguma parte aí da página. Muito bem, Bia. Vamos falar sobre intuição? Vamos? Tem algum e-mail aí do pessoal, não? Não. Não tem, né? Vocês podem mandar e-mail, tá? A gente vai começar a ler os e-mails também aqui nos próximos episódios. Vamos começar então agora a falar sobre intuição. O que é intuição, Bia? Antes de falar disso, quero contar uma história, quero contar para eles por que o nosso aniversário do Jung na prática, ele caiu no dia do aniversário do Jung, porque isso não foi uma coisa programada. E tem tudo a ver com o nosso tema. É verdade, não foi programado mesmo. Bom, dia 26, é dia 26? 26 de julho. Aniversário do Jung. E assim, a gente já tinha um outro site, Jung na Prática, mas não era o nosso portal. E há muito tempo nós estávamos programando para botar ele no ar. E sempre colocando uma coisa a mais, colocando outra coisa a mais. Na época, a gente trabalhava num café, lembra? A gente ia no café. A gente ia num abria café. o computador e trabalhava. Porque nosso escritório era em casa. E a gente não tinha uma sala ainda, uma sede do Jung na Prática, hoje a gente tem. E a nossa sócia, a Bárbara, nesse dia deu um ziquezira nela. Ela literalmente deu piti, né? E aí ela falou, não, esse negócio vai no ar hoje, gente, a gente tem que fazer isso no ar. E ninguém tava ligado que era o dia do aniversário do Jung, tá? A gente tava para lançar o portal com textos, do jeito que vocês conhecem hoje. É isso que eu falei. Esse portal que a gente tem hoje, ele não existia. A gente estava trabalhando para colocar ele no ar. A gente tinha só um blogzinho. Blogzinho? Naquela época. Agora você deixou eu triste. Não, comparado com o que é hoje, pô. Mas tem que ver o ano a gente está falando. Um ano de lançamento do nosso portal. E nesse dia, a gente já vinha trabalhando há muito tempo nisso. E nesse dia, a Bárbara deu 5 minutos, um sentimento nela, e ela falou, vamos colocar esse negócio no ar. E a gente passou o dia inteiro, nós três, num café, trabalhando para colocar esse site que vocês conhecem hoje no ar. Bom, colocamos ele, era 6:30 da tarde. Abrimos champanhe no café, interagimos com todo mundo. O Arthur, nosso filho, estava lá, quebrou a taça de champanhe na casa. Verdade. Ok, colocamos no ar, comemoramos, né? Podemos até publicar isso no Facebook, a gente tem a foto, vamos publicar. Vamos. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte... Não foi no dia seguinte, foi no fim do dia. No fim do dia? Lá à noite. Fizemos uma live nesse dia, se vocês buscarem aí no Facebook, 26 de julho de 2016, fizemos uma live comemorando, né, a entrada no ar no portal. E a Cláudia Rabelo, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, a nossa querida Cláudia, da nossa equipe de colaboradores, que tem o curso A Lua Simbólica e os Complexos, também é professora do núcleo, tá com a gente desde sempre, participou dos 2 congressos, ela é astróloga, mandou um áudio pra gente. Gente, vocês publicaram hoje, dia do aniversário do Jung, vocês têm noção disso? A gente, não. A gente não tinha se atentado, a gente estava tão imerso na produção, né, e em querer colocar, que a gente nem se atentou que era o dia, né, do nascimento do Jung, aniversário de nascimento do Jung. Isso, então aí a Cláudia falou, gente, vocês, o Jung nasceu, eu não lembro exatamente a hora agora,
Mas só sei que a hora que a gente botou no ar é uma hora muito próxima, assim, muito próxima mesmo ao horário do nascimento do Jung. Então, assim, o mapa de nascimento do portal é super parecido com o mapa do Jung. A gente não acreditava, né? A gente falou, nossa... Então, a gente acabou decidindo fazer toda essa semana em comemoração ao Jung, baseado nessa sincronicidade que aconteceu. Não sei se é sincronicidade. Esse é. Mas também, né, na Bárbara, o que aconteceu com a Bárbara? A Bárbara ali, ela teve uma intuição muito forte. Né? A intuição é você querer fazer algo, saber que tem que dar um próximo passo, não entender por quê, mas é uma apreensão, é um guiar do próximo passo, é algo dentro de nós que nos diz o que a gente deve fazer no passo seguinte, e não necessariamente a gente sabe por quê, porque não é uma apreensão racional, é uma apreensão irracional. E seguindo a intuição dela, né, era muito forte, nós seguimos e aí tivemos esse resultado maravilhoso de publicarmos, colocarmos no ar o portal bem na hora do nascimento do Jung, né? Praticamente ali, praticamente na mesma hora. Não foi exatamente na mesma hora, mas foi praticamente na mesma hora. Isso já é muita coisa, né? Se no mesmo dia já é muita coisa, imagina quase na mesma hora, né? Isso pra gente foi um presente e um sinal de que a gente estava no caminho certo, de que isso realmente tinha que acontecer, de que nós precisávamos colocar as nossas forças cada vez mais no Jung na prática para esse movimento acontecer do jeito que está. E a gente vive a intuição no dia a dia. Esse foi um exemplo que tem tudo a ver com a nossa data, com essa semana, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não está ligado para isso. Muitas pessoas me perguntam, como é que eu vou desenvolver a intuição? Como é que eu sei que se eu estou vivendo a intuição ou coisa da minha cabeça? Primeira coisa, eu acho importante conceituar. Falo, você sabe o que é intuição? A pessoa fica assim, se é intuição, é intuição. Eu acho importante a gente saber. Intuição é uma apreensão irracional, é uma forma não intelectual e não analítica de perceber as coisas, né? E de onde vem isso, né? Não é algo místico, espiritual, em algum lugar fora do nosso sistema, não. Eu digo que é um sentido que nós temos. Da mesma forma que a gente ouve, a gente sente o gosto, como os 5 sentidos, a intuição, ela é também um sentido, uma maneira que nós temos de perceber essas informações internamente, da nossa voz interna, como externamente, de maneira não racional. Nós temos estruturas que fazem isso, fisiológicas. Então, isso que eu acho uma coisa fenomenal, todo mundo tem que saber essas estruturas, esses processos fisiológicos. Eu quero só pontuar uma coisa aqui, que o Jung ele vivenciou a intuição de uma maneira muito intensa. E quando a gente fala de intuição aqui hoje, a gente não está falando do elemento de personalidade, né, dos tipos psicológicos de intuição. Isso. A gente não vai entrar dentro desse aspecto. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais depois, a gente pode até entrar dentro disso em outro momento. Mas hoje a gente vai comentar sobre essa intuição que o Jung viveu, mas que não tem a ver necessariamente aí com o conceito de tipos psicológicos, tá bom? Não. Tipos e funções. E essa definição que eu dei é uma definição dele mesmo, quando ele define o que é intuição, né?
antes de pensar na própria relação dela com os outros tipos. Então, como desenvolver? Né? O Lino perguntou aqui para mim, como desenvolve? Eu falo assim, antes de desenvolver, nós precisamos lembrar, perceber algo que já acontece. Isso já acontece. Nós vivenciamos no dia a dia. E por que é tão difícil de perceber? Porque quando a gente nasceu, a gente tinha essa percepção inconsciente, não é assim? O bebê, ele não pensa, vou dar um passo até ali, será que eu vou me machucar a hora que eu botar o dedo na tomada? Ele vivencia o meio, ele incorpora as informações do meio, ele vai formando as suas redes neurais, né? Até então ele não tem essas programações, mas ele percebe o meio. Então ele não analisa, ele não vê o mundo de forma racional. Não vou entrar muito em detalhes, mas até os 12 anos, o cérebro da criança, em termos só de frequência cerebral, é totalmente diferente do nosso. A partir dos 12 anos, a criança olha o mundo nessa frequência cerebral beta que a gente fala, né? Que é essa frequência acordada. Até então, o cérebro da criança corresponde a níveis de meditação nosso, estados dormindo. Por exemplo, até os 2 anos de idade, a criança está em delta. Como se o delta, para nós, hoje em dia, é o estado de sono profundo. E ela tem uma interação com o meio, ela aprende, ela vivencia, ela tem autenticidade. Mas ela precisa colocar essa roupa daqui do meio, né? E se vestir da linguagem e aprender como lida com o meio e aprender que se ela cair ela machuca, que ela sente dor. E essas programações elas vêm dos pais, do meio interno, né? E aí tem toda a estruturação, a estrutura do ego e da persona que vai surgindo. E com isso também o desenvolvimento do intelecto e da razão. E o que acontece? A gente vai para a escola e aprende que a gente tem que pensar, não é? Eu aprendo que eu tenho que analisar, planejar, fazer conta. A gente não aprende que, deixa eu ouvir meu coração. A professora não fala, bom, agora é a hora de você ouvir. Não. Ela fala que nós temos que agora eu vou fazer inglês, eu vou fazer matemática, ou seja, a gente vai para um outro extremo, né? A gente sai dessa percepção irracional do mundo, essa percepção com os outros sentidos, e migra para uma percepção e uma interação totalmente intelectual e razonável. Mas, né, se a gente pensar na história, uma rotina adulta, onde a gente não precisava pensar o tempo inteiro, né? A gente plantava, a gente fazia mais trabalho manual, não ficava analisando. Mas hoje em dia, na nossa sociedade tecnológica, essa quantidade de informação que a gente tem que lidar o dia a dia, a televisão, acordo já projetando o amanhã, já projetando o que eu vou fazer outro dia, e minha cabeça não para. Então, o tempo inteiro, nós estamos analisando intelectualmente o mundo. E a intuição é esse estado, esse processo que nos traz essa informação não analítica do agora. E quem faz isso é o coração. Tem o cérebro também, tem outras partes do corpo, mas eu vou dar ênfase aqui para o coração. Então, Bia, já que você entrou nesse assunto, você comentou assim, de forma poética, vamos ouvir o meu coração, você ouve o seu coração, né? E aí a gente não é ensinado a ouvir o coração. Isso é uma maneira poética de dizer sobre o sentimento, sobre isso, sobre aquilo, mas eu acho que você podia fazer essa relação que você acabou de entrar, né, com os 3 cérebros, só comentar, depois se o pessoal quiser eles entram em contato e dar sequência no coração, aí, que é o grande... Quando eu falo, embora pareça poética, mas eu não é poética não, é fisiológica mesmo, ouvir o coração.
Eu quis dizer fisiologicamente mesmo. É que parece poético. Que eu não entrei na fisiologia. O coração, ele é o nosso centro captador principal e o centro comunicador principal de todo o nosso sistema. De informações. De informações. Se a gente considerar lá o conhecimento oriental, ele já dizia isso, né? A medicina chinesa, a Ayurveda, já trazem esse conhecimento ancestral. Mas hoje em dia a ciência já tem estudos que mostram que fisiologicamente ele também é esse centro. O coração, ele é composto de 65% de células neuronais, neurônios. Ou seja, a gente chama até de segundo cérebro. Então ele tem uma inteligência própria e particular. A gente acha que a gente pensa só com a cabeça, não. A gente pensa, entre aspas, tá? Com o coração, mas de uma maneira muito particular. Porque esse pensamento analítico nosso, ele é de uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal. A gente tá com a atenção, a gente tá olhando para o passado, tô planejando o que eu tenho que fazer amanhã. Isso aqui é só o córtex pré-frontal. Né? O resto do cérebro, nós temos o cérebro emocional, enfim, e várias outras partes do cérebro. E o coração, ele tem uma anatomia tão particular, uma forma geométrica, helicoidal das fibras, que ele produz um campo eletromagnético de até 3 metros. Ou seja, todos nós temos um campo ao redor do nosso corpo de até 3 metros. Eletromagnético. Exatamente. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro integrados com o nosso meio, com a nossa volta, com as informações que estão acontecendo, como se ele fosse uma antena de captação de informações. Mas por que isso não é consciente? Porque o que precisa fazer? Os neurônios cerebrais, eles não são neurônios do córtex pré-frontal. Então, eles captam essa informação. Os neurônios de onde? Do córtex pré-frontal, que pensa, que fala amanhã, que analisa. Tá, os neurônios do coração não são os mesmos. Os neurônios do coração não são os mesmos neurônios do córtex. Vamos dizer assim. A fisiologia, né? O que eles fazem, eles pensam analiticamente as estruturas, a vida, o mundo. O coração não. O coração, ele tem uma inteligência própria. Então, o que precisa fazer? Quando uma onda chega, quando uma informação chega, ela precisa ser interpretada. O cérebro precisa formar uma imagem, às vezes dá um cheiro, às vezes dá um som. Por que a gente, muitas vezes, quando um insight intuitivo às vezes é só um sentimento, para algumas pessoas são imagens, para outras pessoas são cheiros, tem a ver com a conexão do coração com essas estruturas cerebrais que geram a imagem, o cheiro. Você é um artista, você vê cores. Aquilo que você não pensa racionalmente, está em devaneio, está em processo intuitivo, você vê cores e imagens. As minhas intuições são sempre coloridas. Então, porque você é um artista, você tem essa parte do cérebro muito conectado a esses estados intuitivos. Isso já é natural. Mas a gente não tem normalmente a gente não treina isso. A gente chama de coerência cardíaca, essa conversa saudável entre o coração e o cérebro. Então, por isso que a intuição, ela fica uma coisa muito abstrata, né? Uma coisa muito duvidosa, porque o nosso cérebro, ele quer saber se ele está certo ou errado. E certo e errado envolve, é muito relativo, né? Análise, né? É análise. O que é certo para você? É você ter uma consequência que você quer, que você planejou pela sua parte do córtex frontal.
mas será que isso realmente é aquilo que o seu self quer? O coração, ele está conectado com o inconsciente, com o mundo interior, e ele vive no agora. Não necessariamente a gente vai dar um passo que a gente vai entender depois, como esse exemplo da Bárbara. A gente tinha esse sentimento, a gente foi totalmente pela intuição. E o cérebro falou, não, beleza, vamos botar isso em prática. Mas não tinha um motivo muito real. Não tinha alguma coisa, assim, tinha uma programação que a gente tinha feito, mas assim, a gente podia adiar um dia, 2 dias, uma semana, a gente podia. Vivenciar a intuição, então, é mais do que você ter aí um poder de perceber o que está acontecendo. Mas eu falo, é lembrar desse lugar de perceber mais internamente, né? De parar com essa ideia de que o pensamento intelectual, ele tem que ser o principal e o comandante. Eu falo que é um mergulho um pouco no desconhecido, né? Então, viver essa intuição é relembrar aquilo que já acontece, é parar para perceber, né? E se permitir vivenciar. Eu falo, é um convite para retomar esse lugar interno. Tem um monte de coisa, né? Eu queria só pontuar algumas coisas. A gente falou de 3 cérebros. Primeiro seria o cérebro, depois o coração. E o intestino. E aí o intestino, que dá um outro podcast inteirinho só para falar dele, né? Não vou nem entrar nisso, mas é um outro complexo do nosso corpo que tem uma rede neural super complexa. E o coração, né, é esse órgão, né, que primeiro sente o meio por conta de tudo isso, dessa fisiologia que você falou e outras coisas que existem mais. Então, deixa eu ver se eu entendi. É como se o coração sentisse as informações que estão chegando e aí disso vai pro cérebro, que traduz, né, para que a gente possa entender o que significa esses sentimentos, e ao mesmo tempo vai pro intestino, que também, pelas suas características, que a gente não vai entrar agora, mas também traduz isso tudo. Digere. E aí tem toda essa parte complexa do corpo, né? Do corpo e da psique também, que vai interagir com essas informações que o coração capta e que a gente chama de sentir. É por aí? Exatamente. O que acontece? Muitas vezes o cérebro ele não vai entender necessariamente, né? Quando a gente fala vem do coração e vai para o cérebro, muitas vezes fica no sentir, né? O cérebro não consegue ter o porquê e a gente tem que confiar. Eu falo, o primeiro passo é lembrar e perceber esse movimento de informação que acontece e de leitura pelo corpo. E o desenvolver é treinar, sim, a elaboração desse sentimento pelo cérebro em forma de imagens ou de estruturas. A gente fala que a gente estrutura a nossa intuição, né? O processo de desenvolver. Como é que eu desenvolvo a intuição? Falo, não, primeiro então a gente vai lembrar, aí depois que você tiver lembrado, sentindo, percebendo como acontece, a gente vai no segundo passo, que é desenvolver. E esse desenvolver é criar estruturas cerebrais, não é estruturas fisiológicas, tá? Que eu falo assim, é estruturar a nossa intuição, é criar caminhos para ela se manifestar. Por exemplo, quando eu tô no estado perceptivo da minha intuição, eu imagino que eu estou numa praia e essa praia é sempre a mesma praia, é sempre a mesma imagem que eu faço. Então eu tenho um caminho mental para chegar até lá e eu sento nesse lugar e começo a sentir simplesmente e a observar as imagens que acontecem. Como aconteceu semana passada, quando eu fui dar uma palestra no Instituto de São Paulo e eu precisava
eu estava ao mesmo tempo num evento. E nesse dia deste evento, eu tinha decidido que eu não iria no evento pela manhã, ia direto para a palestra. E chegou de manhã, eu comecei a sentir uma comichão, uma sensação, né? E eu fiquei incomodada de ir direto para o evento. Mas assim, eu não tinha motivo nenhum para ir naquele evento naquele momento. Porque não tinha programação, eu ia para lá, ia gastar um dinheiro, ia chegar lá, estaria no intervalo. Não tinha motivo, assim, meu cérebro não tinha motivo nenhum que justificasse eu ir para o evento. Então eu peguei e falei, tá bom. Sentei, respirei, fui para essa praia, larguei mão da minha vontade, do cérebro. Falei, bom, vou só ouvir. E a mensagem que veio nessa praia foi, esteja lá meio-dia. E mesmo assim, a minha lógica começou a brigar. Mas por quê? Não tem por que eu ir. O que eu vou fazer lá? Comecei a pensar um monte de coisa. Porque essa minha intuição não tinha me dado fundamento nenhum para o meu cérebro ter segurança. Seria um passo no escuro, totalmente na intuição. Por isso que eu falo que ela vai te dizer o passo seguinte, porque só existe o agora. O antes e depois é uma projeção mental. Ok, bom, e aí eu resolvi escutar a intuição. Liguei pro Lino, que estava indo me buscar no hotel já. Falei, olha, não vou, porque eu senti isso, tal. Ok. Cheguei no evento, estava tendo uma palestra de uma neurocientista maravilhosa. Tinha começado ao meio-dia, totalmente fora da programação. E eu não ia. Não tinha nada planejado, ela não estava na programação. Na programação estava tendo intervalo naquele momento. E eu simplesmente segui. Acabou a palestra, eu conversei com ela, fiz contato com ela, trocamos várias informações. Foi muito produtivo. Então é preciso ter coragem. Eu falo, o principal motivo de não permitir esse desenvolvimento da intuição é que a gente tem que ter coragem de tomar decisões diferentes e coragem de estar num lugar que não necessariamente a gente tem controle. Porque essa sensação de controle é uma sensação do cérebro pré-frontal. É um controle, e do ego, é um controle diferente. Vou explicar detalhadamente como acontece no cérebro, no coração, em outras estruturas do nosso sistema bioinformacional celular, e também vou mostrar para vocês 3 passos simples para vocês começarem a perceber como a intuição se processa na vida. Eu vou botar aqui na descrição, embaixo desse podcast, algum link para algum vídeo ou texto que vocês vão poder saber melhor do que eu tô falando, tá? Legal. Então é isso, gente. Provavelmente vai ter mais algum conteúdo no post aqui, a hora que você acessar, e você vai poder ter um contato maior ainda com a intuição. A gente pode colocar algumas imagens aqui, né, Bia? Enfim, gente, é isso. Maia, quer falar mais alguma coisa? Desejo que você sinta no coração esse convite. Se você deseja se lembrar, né, deste lugar que na verdade é um lugar de escuta interna, um lugar de maior conexão com você mesmo, com o seu self e com o inconsciente. É isso, gente. Uma boa semana para vocês, um bom fim de semana, e a gente vai se falando, né? E até segunda-feira com o encontro com a Bia sobre intuição. Aproveitem a semana de aniversário do Jung na Prática e do Jung. Aproveitem esse conteúdo maravilhoso sobre intuição. E é isso. Forte abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.